Fala aí, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre o Lumen, esse sistema de renderização em tempo real da Unreal Engine 5, que além de ser realista, até mais do que se você utilizar o V-Ray, ele trabalha de forma diferente conforme você configura e conforme também sua placa. Então já sabe, tem que ter uma RTX, viu? Para poder até em especial ter questões como reflexo, intensidade, brilho, contraste, bem trabalhado, tá? E aí, qual é a grande dificuldade do Lumen? Nenhuma, gente, é só habilitar exatamente, ó, vou dar um zoom aqui para vocês. O Lumen, você tem três sistemas de renderização na Unreal 5, tá? Tem o escalonado, que é o normal, é uma luz mais dura, para externas é interessante e não exige tanto hardware, tá? Você pode utilizar o sistema com Ray Tracing e também, obviamente, o Lumen, que habilitando ou não Ray Tracing. Então, indo em configurações, você habilitou, acabou. Então, ou seja, eu tenho uma iluminação ambiente que é volumétrica, trabalha com o sistema IES, ou seja, ultra realista, vai fazer brilho, vai fazer reflexo, dependendo do tipo de material, você não precisa nem configurar. Qual que é a grande diferença, gente, do Lumen por um V-Ray da vida ou um Corona? Eu não tenho que ficar configurando material, eu não tenho que ficar configurando câmera e configurações relacionadas à iluminação IES, nada. Eu clico, habilito e acabou, a magia acontece, entendeu? Só o fato de ser em tempo real já me possibilita explorar diferentes situações. Óbvio, como eu já disse, o que ele mais faz uso 100% é da sua GPU, ou seja, da sua placa aceleradora 3D, que aí eu recomendo pelo menos no mínimo 8 GB. O ideal é 12, tá bom? E tudo bem se for da AMD ou da Nvidia, tanto faz, indiferente, tá? Mas o fato é o seguinte, com o Lumen você consegue controlar, gente, de forma muito rápida e precisa questões de brilho, reflexo, refração, que é a penetração da luz sobre substâncias como vidro, cristal, água, caso, por exemplo, a água da piscina, um exemplo, né? Entre outras coisas mais. E aí você consegue, tendo feedback em tempo real, você consegue ver qual que é a melhor situação, até porque você consegue fazer simulação de transições e períodos do dia, tá? Transições e períodos do dia. E os materiais da Unreal, cada um tem sua característica. Então, por exemplo, o material que vai simular, por exemplo, que nem você viu, a madeira do piano, o assoalho, o material que vai simular a luminária, cristais, essa parte de acabamento em gesso com iluminação, ou seja, cada material que você independe se vai estar simulando metal, mármore, concreto, piso, azulejo, etc e tal, ele vai ter uma reação diferente em relação ao lumen, porque são materiais diferentes e você não precisa se preocupar com isso. Isso é que é o bom da Unreal. Você não precisa se preocupar em configurar os materiais. Você apenas habilita o lumen e pronto, a magia acontece. Uma coisa que também é muito prática na Unreal é criar cenas, criar sequências de animação de cenas, montar elas como se estivesse no editor de vídeo, sem precisar de um editor de vídeo e ter a atualização e ter um feedback em tempo real. E sim, você tem opções para renderizar, seja você aí, às vezes eu sei que o cliente só quer ver uma imagem, um render rápido, né? Você renderiza em até 16K, não só imagem, mais vídeo também, tá, gente? Então, quer dizer, a Unreal, ela consegue, primeiro, um status. Hoje, se você falar para mim, se você pegar um computador e fizer a configuração de cena, pegar, na realidade, dois computadores, configurar em um o V-Ray ou Corona e no outro do lado a Unreal supera, tá? Isso é fato. E fora que o tempo que você vai perder para configurar suas câmeras, materiais e tudo mais no Corona ou V-Ray, que seja, independe de qual programa 3D, versus a Unreal, que te dá um feedback tudo em tempo real, gente, não dá nem para comparar, tá? E você sabe como é que é hoje. Hoje, poxa, o cliente liga de manhã para você, ele quer um feedback, no máximo, um feedback já, de repente, com uma prévia, no máximo no final da tarde. Você sabe como que são as coisas, principalmente aqui no Brasil, que o cliente, ele é indisciplinado e muitas vezes ele só te procura quando a necessidade dele já passou do ponto. Quando a coisa, e você não quer perder o prospect, né? Você não quer perder um potencial cliente, até porque você já viu, né? Hoje eu vou ser direto com vocês, arquiteto por arquiteto está sim no mercado, ok? Mas quem faça isso, gente, o mercado está em falta. Quem faça simuladores de ambiente realistas, essa demanda está em alta, principalmente nas grandes capitais, porém tem falta de profissionais. E para não ficar só no blá blá blá, eu estou deixando aqui abaixo uma playlist da versão 5 da Unreal que eu ensino inclusive como configurar os primeiros passos, como configurar o Lumen.
Ah, garoto, não dorme na selva não, entendeu? Eu ensino como configurar o Lumen de graça. Tá aqui em formato de playlist a versão 5, tá bom? Já você que quer ir num nível muito mais avançado, já sabe, né? Tem a versão Premium, onde você vai ter consultoria, suporte e tutoria 24 horas nos seus projetos. Exatamente. E atualizações mensais aqui pela Camaleão. Observa essa imagem aqui de fundo, gente. São diferentes garrafas, estão com o mesmo material, só que como estão em posições diferentes, o lumen age de forma diferente, com base na radiação. Os materiais eles absorvem, tá, a incidência de luz e conseguem projetar sonda, seja interna ou externa, sem fazer o over, tá? Olha, que nem você está vendo agora. Como assim o over? Quando você configura uma cena que tem muitos elementos e que tem bastante radiação de luz, às vezes fica tão, como eu poderia dizer, tão poluído que acaba depreciando o trabalho. E você tem que configurar isso com muita, poxa vida, com muita experiência. Se você estiver usando o Corona Overlay, na Unreal você não precisa se preocupar com isso. Ele calibra para que o ambiente não fique over, ou seja, que ele não fique poluído e que a radiação da luz de um objeto acabe sobrepondo a de outro, tornando tudo, ou para dizer, poluído demais, entendeu? Pegou a mensagem? Pega a visão. E com a Unreal você já sabe, independe de qual programa 3D você esteja utilizando para criar o ambiente, se o 3D Max, se o SketchUp, o Revit, ou o AutoCAD, ArchiCAD, independe, tá? Esse aqui no caso aqui foi feito todo em 3D Max, mas o fato é que você pode modelar tudo em termos de ambiente na Unreal Engine, e é até mais fácil que todos esses programas que eu já mencionei. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas o fato é que aí você fala imobiliário, a Unreal ela tem uma plataforma com mais de 1 milhão de blocos gratuitos que você pode inserir, e essa plataforma é atualizada mensalmente, totalmente free, assim como a Unreal, né? Assim como a tecnologia da Unreal. Então assim, é muito jogo, até porque todos os materiais são de 4K a 16K. Opa, é isso que eu estou falando, é em alta resolução, gente. E aqui, tudo isso que você está vendo de fundo é em tempo real, com a Unreal aberta, que não é o produto final. Ou seja, o produto final ainda fica melhor, nesse exemplo aqui dessa casa de alto padrão. Aí você falou, Edward, nesse curso free aí, para eu conhecer a Unreal, ensina poxa vida, a configurar o ambiente, a aplicar materiais. Sim, tá aqui, ó, um exemplo, por exemplo, tá ok? Um exemplo prático, tá? Então, poxa vida, não só nesse curso free eu ensino a configurar iluminação, materiais, inserir o projeto vindo do 3D Max para o Unreal Engine, como também do SketchUp, tá? E, é claro, fazer as cinemáticas, tudo isso no curso free. E, é claro, tem outras coisas mais, sistema de partículas, como renderizar a imagem, como renderizar vídeo e até criar o produto final, ou seja, o produto executável para o simulador de ambientes para você rodar aí, por exemplo, no Windows, tá? Enfim, e tudo isso no curso free, que eu estou deixando aqui em formato de playlist. O Quixel, que é a plataforma com mais de 1 milhão de blocos gratuitos, que é integrada ao Unreal Engine, ou seja, você não precisa fechar o Unreal Engine, estando dentro da Unreal Engine você consegue acessar todos esses blocos gratuitos. Tem um curso free de Quixel com Unreal Engine para arquivistas que eu estou deixando aqui abaixo também. Não é 2 nem 3 aulas, são dezenas de aulas gratuitas, onde você vai ver passo a passo. Inclusive é possível mapear tudo que você faz no seu programa 3D, você faz aqui na Unreal. Inclusive é possível fazer um mapeamento UV, trabalhar com as substâncias de materiais. E o legal é isso, ó, que você está vendo, você tem todo um feedback em tempo real, e é aí que se faz diferença, tá, gente? O Lumen, o bom dele não é só a praticidade e o realismo, é que você faz uma vez, configura uma vez e pode usar em múltiplos projetos as suas configurações. Sim, seja de cinemática, seja de iluminação, você faz uma vez e pode usar para outros projetos. A Unreal é totalmente modular. Elementos que eu usei no projeto eu posso compartilhar e usar em outros projetos. E aí é que se faz diferença, gente. Por isso eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, compartilhe nas suas mídias sociais. Tá? Tô deixando aqui abaixo tanto acesso aos cursos gratuitos que eu mencionei, como aos cursos premium. Tá bom? E aí é que se faz a diferença. A Camaleão, além de licenciado nos Estados Unidos, Califórnia, pela fabricante da tecnologia aqui, é o pessoal da Epic, responsável pela Unreal Engine, nós também atendemos demanda do mercado. A gente tem a divisão que só atende projetos arquitetônicos para o mercado da construção civil e industrial. Então a gente está compartilhando os nossos cursos, os projetos desenvolvidos por nós, para que você cresça, tá bom? Então, quando você liga aqui e precisa tirar uma dúvida, você não está tirando com um professor pedagógico, você está tirando com um profissional, com um colega de área. E é aí que se faz a diferença, tá bom, BR? Então já sabe, até mais.